Medeia perguntou pra Psyche se ela conseguia trazer alguém de volta à vida com poder. Psyche respondeu que não, pois ela não pode curar nem uma ferida fatal, nem uma pessoa morta. Medeia perguntou se nem mesmo usando uma relíquia sagrada. E agora Psyche pergunta que expressão Medeia tinha naquele momento. Hélio pega o colar e diz que vai ficar com aquilo. Psyche deveria ser grata por estar no corpo da Medeia, pois não importa o quanto ela o ofenda, ele não é capaz de levantar a mão contra ela. Ele então começa a ir embora. Mas desesperada, Psyche começa a gritar que se ela voltar sem o colar, as pessoas vão suspeitar. Mas basta um olhar irritado do Hélio para ela entender que não tem margem para a discussão. Agora Psyche entende que cometeu um erro. Hélio não estava apenas com raiva dela. Ele olhou para ela como se tivesse muito mais o que dizer. Mas sua fúria o deixou sem palavras. Psyche se lembra de já ter visto essa mesma expressão no rosto da Medeia. A empregada Medeia diz que o Duque pediu para ver ela amanhã, já que ele tem algo muito importante para discutir com ela. A mulher então pergunta onde está o colar, e Psyche responde que guardou ele. Agora ele está onde deveria estar. A empregada diz que pode estar passando dos limites, mas ela nunca viu a Medeia usando aquele colar. Medeia apenas ficava olhando para ele como se apenas um toque fizesse ela sentir saudades dela. Então a empregada ficou feliz que ela usou o colar, pois depois que ela faleceu tão repentinamente, a morte dela atormentou a Medeia todas as noites. Psyche então se lembra da babá. Ela realmente não viu a babá pela mansão ultimamente. Como ela não percebeu? Com lágrimas nos olhos, a empregada pergunta se ela já superou o luto e comenta que a babá dela ficaria feliz com a maneira que ela está agora. Mas Psyche pensa que não. A babá não ficaria feliz com a forma que ela está agora. Isso seria impossível, porque ela não é a Medeia. Essa empregada apenas consegue dizer isso porque não sabe de nada. Ela diz para o Hélio que ela não sabia o que era aquele colar, mas ela podia aprender. Bastava ele lhe contar. Agora ela está se sentindo muito mal, sem saber o que fazer. Ela acha que deveria pedir desculpas, já que agora ela sabe que aquele colar é da babá da Medeia. O príncipe está perguntando para um guarda se ele não conseguiu encontrar ninguém que bate com a descrição da Psyche. Ela diz que o suspeito era uma pessoa alta e tinha o cabelo vermelho ou marrom. O guarda explica que tem duas possibilidades. A primeira seria que, por estar com muito medo, Psyche se enganou em relação ao tamanho da pessoa que a salvou. Ou ela olhou para ele enquanto estava no chão. A segunda seria que... Mas o príncipe diz saber, apesar de não querer admitir. Um espadachim habilidoso poderia ter criado ferimentos falsos para enganá-los. Mas quem no Império seria capaz de fazer algo assim? Só que ele não vai conseguir permanecer escondido com as forças do Império procurando por ele. Quando o príncipe entra no quarto, a empregada Psyche pede para ele fazer silêncio, pois a Psyche acabou de dormir. A empregada ainda informa que o nariz da Psyche tem sangrado frequentemente nesses dias, e a condição dela piorou. O príncipe então aproxima seu rosto do rosto da Psyche, e depois questiona se ela está quebrada. Uma borboleta pousa no rosto da Psyche, que logo em seguida se transforma no rosto da Medeia. Quando ela abre os olhos, se vê em meio a uma escuridão, com apenas aquela borboleta emitindo alguma luz. Vendo a borboleta se afastar, Medeia começa a segui-la. Por fim, a borboleta pousa na mão de alguém, da babá dela. Sua babá foi vê-la. Se aproximando dela, Medeia pede que ela diga algo. Aquilo deve ser um sonho, mas Medeia fica feliz, pois ao menos desta vez sua babá está bem vestida. Mas seja um sonho ou não, Medeia quer apenas que sua babá diga algo, pelo menos uma palavra. Medeia pode ser capaz de voltar para o seu corpo, já que ela se encontrou com a divindade guardiã que trocou o corpo dela com o da Psyche. Ela viu a divindade mesmo não sendo dia da oração. Esse corpo é frágil, e é apenas uma questão de tempo até perceberem que ela não tem o dom da divindade. Isso é perigoso, então seria melhor ela se vingar no seu próprio corpo. Mas por que ela continua hesitando? Ela deveria estar pensando em como voltar para o corpo dela. Então ela pede que sua babá ajude ela a decidir. A babá a puxa para um abraço. Medeia está apreciando aquele momento.
mas sua babá manda ela fugir. No dia seguinte, o pai da Medeia está informando ela de que o rei de Renel mandou uma carta pedindo a mão dela em casamento. Pisage pega a carta sem acreditar nisso. Se ela aceitar, terá que deixar o império. O Duque pergunta qual é o problema, mas para baixo, Pisage responde que não é nada. Mas a verdade é que ela conhece aquele rei. O Hélio perguntou se ela estava familiarizada com o reino de Renel. Pisage respondeu que no livro diz que eles têm invadido as terras do Império ao longo da última década. O Hélio explica que isso foram ações do antigo rei. A animada, Pisage diz entender, mas Hélio não acha que ela entenda completamente. Então ele vai explicar para ela. Antes, quando apenas metade do continente fazia parte do Império Vasílio, o antigo rei de Renel formou uma aliança com os reinos vizinhos e invadiu o Império. Obviamente que o Império ganhou, e a casa dele e a Solo foram exaltadas pelo Imperador de Vasílio pelas conquistas durante a guerra. Mas a identidade da pessoa que mais contribuiu foi mantida debaixo dos panos. Pisage percebeu que, de repente, o Hélio começou a se gabar da Medeia. Mas, continuando a história, o antigo rei perdeu sua fortaleza depois da guerra e foi decapitado pelo terceiro príncipe. Tudo isso aconteceu porque os cidadãos estavam cansados da guerra e acabaram se rebelando. Diferente do pai, o atual rei sempre foi a favor do Império. Então ele quer que o Império aceite o reino de Renel como um aliado. Mas quem sabe que outros motivos ele tem? O rei disse que viu ela no banquete e que no momento em que os olhos pousaram nela, ele sabia que amava ela. O rei parecia estar bastante apaixonado por ela, tanto que ele quer fazer dela a rainha, não a concubina. Pisage não se acreditando muito nessa história de amor à primeira vista, já que eles não trocaram nenhuma palavra. Sem contar que ele é 10 anos mais velho que a Medeia. O pai da Medeia informa que o rei fará uma visita nos próximos 2 dias. Então é para ela garantir que ficará apresentável antes disso. Ele se levanta para ir embora, mas Pisage o chama. Ela diz que casamento é um assunto importante. Então não seria melhor ser mais prudente com uma decisão dessas? O pai dá um sorrisinho, enquanto pergunta se é mesmo. Ele então chama um servo. Qualquer um serve. Quando o servo se aproxima, ele bate nele. Incrédula, Pisage se pergunta por quê. O pai manda ela dizer novamente. Com hesitação, Pisage diz que casamento é um assunto muito importante. Segurando a Pisage pelos ombros, ele diz que, em primeiro lugar, se ela tivesse casado com o príncipe herdeiro, nada disso teria acontecido. Ele foi muito generoso com ela, que é apenas uma pirralha mimada. Então, como ela se atreve a contestar ele? Ela só tinha um objetivo na vida, mas nem conseguiu fazer isso. Deixou aquela mulher roubar a posição de princesa herdeira dela. Mas ainda assim, ser uma mera rainha não satisfaz ela. Ela sabe o que os servos estão dizendo sobre ela? Eles dizem que teria sido muito agradável se ela pudesse receber pelo menos metade do amor que o príncipe dá para aquela mulher. Há ainda um rumor repentino circulando sobre a relação dela com o Hélio. Depois de tantos anos de silêncio, ela, por acaso, planejou tudo isso antecipadamente? Ele pergunta jogando as coisas da mesa no chão. Ela fez isso para arruinar todos os planos dele? A empregada entrou na frente da Pisage para proteger ela de um caco de vidro de uma xícara que quebrou no ataque de fúria do Duque. Todos voltam a atenção para a empregada. De repente, Pisage sentiu uma forte sensação de déjà vu e começou a se perguntar algumas coisas. Colocando as luvas, o Duque pergunta por que a empregada interferiu. Ela quer receber a punição da Medeia no lugar dela? É estranho, pois o comportamento do Duque parece fora do normal. Mas o que é ainda mais estranho é o quão silenciosos e submissos todos estão. Pisage não entende por que ninguém está parando o Duque. O Duque levanta um taco para bater na empregada. Mas rapidamente, Pisage agarra a empregada na tentativa de proteger ela. Vendo essa cena, o Duque se lembra daquela vez em que ele matou a babá dela. Pisage fica em choque com a revelação. Enquanto isso, Hélio está olhando para o colar da babá da Medeia. Ele se pergunta se realmente tinha o direito de estar com raiva da Pisage. E sobre aquele dia, ele não consegue tirar da cabeça que não é como se ele não conseguisse salvar a babá. Ele simplesmente não o fez. Fuja. Fuja, milady. Por que a babá da Medeia continua dizendo para ela fugir?
Para onde ela deve ir? Quando ela abre os olhos, vê sua babá na sua frente. Mas, na verdade, é só o príncipe, para espanto da Medeia. Ele pede para ela se acalmar, pois é apenas ele. Medeia queria ser feliz, pelo menos em seus sonhos. É pedir muito? O príncipe abraça ela enquanto diz que está ali. Medeia retribui o abraço, enquanto pensa que realmente o homem que ela tem que matar está ali. Ela consegue escutar os batimentos cardíacos dele. Ele provavelmente deve estar com a guarda baixa, já que ele não espera que a Psyche o machuque. Ela deveria matar ele agora e acabar com tudo isso? No segundo seguinte, Eros já está caído no chão em uma poça de sangue. Medeia, armada com um castiçal, se pergunta o que fazer agora. Como ela matou o príncipe herdeiro do Império Vasílio, talvez ela devesse começar um incêndio para se livrar das evidências. Mas se ela não quiser que suspeitem dela, terá que mostrar que também sofreu queimaduras. Voltando pro Duque, ele diz que acabou a graça, e então vai embora. Psyche pergunta como a empregada está, que responde estar bem, já que nem dói muito. Ela apenas não consegue acreditar que a Medeia defendeu alguém como ela. Mas Psyche pede que ela não diga essas coisas. Parando para pensar, Psyche ouviu claramente o Duque Solon falar quando matei sua babá. Então a babá não morreu de causas naturais, mas deve ter sido espancada até a morte pelo Duque. Porque a Medeia não foi escolhida como princesa herdeira, já que ela se tornou a princesa herdeira. O príncipe está tentando acordar Psyche. Pelo visto, toda aquela cena de morte não passou de algo da cabeça da Medeia. Ele acha que ela deve ter tido um pesadelo sobre o passado, o que Medeia confirma. Ela pensa que não pode deixar ele morrer tão facilmente, pois o Eros ainda nem experimentou metade da dor que ela sentiu. O príncipe diz que é impossível ganhar dela, e informa que ela pode aprender a como usar uma espada. Psyche está chorando aos prantos no quarto, pois ela está se sentindo culpada por tudo. Um ano atrás, depois que a vencedora do concurso para a princesa herdeira foi anunciada, Psyche segurou a Medeia, pedindo que ela a escutasse. Mas Medeia apenas se livrou das mãos da garota. Psyche perguntou se a Medeia não acha que está sendo irracional demais. Por quanto tempo ela vai continuar evitando a Psyche? Se ela estiver chateada com algo, elas podem apenas resolver conversando. Mas como Medeia pode apenas ir embora assim? Se tornar princesa herdeira era tão importante assim para Medeia? Para Psyche, Medeia era mais importante que o título de princesa herdeira. Mesmo se a Medeia estivesse noiva do príncipe, Psyche ainda gostaria de continuar sendo amiga dela. Mas Medeia está jogando fora a amizade delas por poder. Naquele dia, Medeia apenas riu, sem dizer uma única palavra. Mas o coração dela devia estar despedaçado em 1000 pedaços. Psyche estragou tudo. Mas tudo isso ainda é demais para ela, já que ela ainda nem superou ter sido abandonada pelo Eros. Ela quer fugir, já que teria sido melhor se ela nunca tivesse descoberto sobre isso. Mas então ela se lembra de quando implorou por mais uma chance. Na época, ela disse que não iria mais fugir, não importa o quanto ela queira. Medeia diz que iria matar o Eros. Isso dá determinação para Psyche. No dia seguinte, Psyche vai sair e ela pede para os seus empregados que, se o pai dela perguntar por ela, é para dizerem que ela foi comprar vestidos. Mas a verdade é que ela está indo fazer uma visita para o Marquês Hélio. Ele disse para eles se encontrarem o mínimo possível por um tempo. Mas isso é só porque ele não sabe que o rei do reino de Renel pediu a mão dela em casamento. Psyche precisa que os rumores se espalhem. Então ela deve avisar ele. O cocheiro informa que uma das rodas ficou presa entre as pedras. Então eles terão que ir por outro caminho. Psyche se pergunta se tudo que ela pode fazer agora é sobreviver como a Medeia. Mas isso não é o suficiente. Ela tem que fazer tudo ao seu alcance para lutar. Os cavalos relincham, e Psyche percebe que está acontecendo uma confusão lá fora. A empregada diz que ela não deve sair da carruagem, pois senão vai se machucar. Psyche pergunta se a empregada sabe de algo. Ela então sai e vê uma multidão andando pelas ruas. As pessoas mandavam ela pegar outro caminho, se por aquele não tinha espaço para a carruagem passar. Eles não entendiam por que tinham que abrir espaço para ela, e achavam isso típico da Medeia.
O cocheiro diz que eles estão pedindo para darem espaço porque o outro caminho foi bloqueado por outra multidão de pessoas. De repente, Pisage se lembrou do que o Hélio tinha dito. Ele pediu que ela se perguntasse que tipo de pessoa ela teria que ser para viver como a Medeia. Quando ela vivia como a Pisage, as pessoas nunca a olharam assim. De repente, uma pedra é jogada em direção a Pisage. Vendo a pedra manchada de sangue, Pisage se pergunta o que acabou de acontecer. O cavaleiro manda ela ir em frente com o cavalo, que eles vão cuidar das coisas por ali. Ele pergunta quem fez isso. Se ninguém se apresentar, todos serão punidos. As pessoas dizem que não queriam ir tão longe, até que alguém disse ter sido responsável. Foi uma criança, que grita que ela é uma assassina. O cavaleiro pega a espada e pede para todos darem uma boa olhada, pois é isso que acontece quando alguém desrespeita a casa Solon. As pessoas pedem para ele ter piedade, já que é apenas um garoto. Mas então Pisage grita para o cavaleiro parar, já que ela nunca deu permissão para punir o garoto. O cavaleiro então para o ataque. Já em um lugar mais afastado, a empregada pede que ela espere um pouco, que eles vão alugar outra carruagem. Pisage percebe que aquelas pessoas bloquearam o caminho dele de propósito, e aquele menino a chamou de assassina. Ela não sabe o que está acontecendo, até que algo chama sua atenção. Está acontecendo um espetáculo de marionetes, onde existiu uma bruxa malvada e um príncipe lindo. Pisage acha fofo, até ver com quem a boneca se parece. Segundo a história, a bruxa queria se casar com o príncipe para se apoderar do reino. Mas apareceu uma princesa charmosa e amável, que roubou o coração do príncipe. A bruxa ficou furiosa por aquela mulher estar arruinando os planos dela. Então ela decidiu matar a princesa no banquete de aniversário. Pisage fica chocada ao descobrir que eles intencionalmente fizeram bonecas parecidas com eles, para enganar as pessoas. O príncipe da peça pergunta para a bruxa se ela realmente pensou que poderia se safar do crime. Pisage diz em sua mente que a Medeia não é a culpada de verdade. Quem tentou matar a princesa naquele dia foi o príncipe. O príncipe manda cortar a cabeça daquela bruxa. A história deles se tornou uma peça. Uma figura encapuzada chega até uma mansão. Vendo se tratar da Pisage, ele diz que diz para ela não visitar por um tempo. Mas Pisage pede que ele diga tudo o que sabe. Por outro lado, Medeia está saindo em meio à chuva que acaba de começar. Seu pai disse que fazia bastante tempo que ela não saía da mansão, e pede que ela agradeça ao príncipe quando chegar na estufa, já que ele consertou a estufa só para ela. Medeia pede para caminhar um pouco na volta para casa, já que tem estado muito abafado em casa. O pai da Pisage rapidamente nega o pedido, pois está muito frio lá fora e a atmosfera tem estado um completo caos. Uma mulher, que suspeita ser a madrasta da Pisage, pede para ele não dizer isso, senão vai assustar a Pisage. Ela diz para Medeia que ela pode ir e informa que tem novidades sobre um rumor muito interessante que anda circulando. Parece que a Medeia e o Hélio são amantes. Pisage diz querer saber por tudo que a Medeia passou. Ela não quer só copiar os modos da Medeia e aprender seus passatempos. Em troca, Pisage ficará devendo um favor para ele. Hélio diz não ter ideia do porquê ele iria querer fazer um acordo desses. Ele já sabe sobre os rumores que andam circulando, pois ele já estava investigando isso há algum tempo. Parece que os rumores começaram desde o dia do banquete. Como os convidados do banquete ainda não voltaram para seus países, ele não sabe dizer até onde esses rumores vão se espalhar. Ainda assim, ele fará tudo o que pode para parar os rumores. Então Pisage deve apenas continuar com suas obrigações e não visitar ele. Desesperada, Pisage grita que chegou uma proposta de casamento para ela. O rei do reino de Renel quer a Medeia como rainha dele. Pelo visto, o Hélio não sabia disso. Na estufa, a empregada está informando que todas aquelas flores floresceram para ela. Medeia pergunta se ela realmente acha isso, pois para ela, aquilo não é nada além de uma jaula sofisticada, grande o suficiente para que a Pisage possa respirar. Já sentada à mesa com o príncipe, ele disse que achou que faria bem para ela ir ali tomar um pouco de ar fresco em um dia chuvoso como aquele. Ele pergunta no que ela está pensando, mas ela não pode contar para ele que estava pensando sobre o rumor entre a Medeia e o Hélio.
Então ela disse que estava apenas admirando o anel dele. Ele diz que isso é bobo da parte dela. Mas então ele se lembra que receberam esmeraldas como tributo dessa vez. Então ele pode pedir que tratem elas para ela. Mas Medea não disse isso porque queria o anel. Ele parece bem cansado. Então ela pede que ele não se preocupe com ela. Ele então informa que ontem surgiu um assunto urgente. Mas pede que os servos saiam para eles terem um pouco de privacidade. Ele pede desculpas para ela. Mas como se trata de um assunto importante, ele vai ser honesto com ela. Eles receberam um oráculo do templo ontem e pergunta se ela sabe de algo a respeito. Um oráculo é uma mensagem de Deus enviada a eles. Fazia tempo que estava em silêncio, mas essa mensagem é a mais clara que eles receberam em 3 anos. Os sacerdotes estão tentando interpretar a mensagem, mas estão tendo muitas dificuldades. Já que ela foi escolhida por Deus, ele está se perguntando se ela saberia de algo sobre isso. Medea se pergunta se isso tem alguma relação com a conversa que ela teve com Deus naquele dia. Mas com o rosto fofo, ela diz não ter a mínima ideia do que ele está falando. Desconfiado, ele pergunta se é mesmo. Medea então pergunta que tipo de oráculo era. Mas o príncipe diz achar melhor ele ir. Não há necessidade dela saber. Ele já está tomando muito do tempo dela de descanso. Assim, ele vai embora, deixando a Medea para trás. Ela logo cai em desespero, por ter tido um oráculo assim do nada. Ela queria fingir que não era da conta dela, mas ela não pode, porque tem algo incomodando. Se a conversa que ela teve com Deus tiver vazado, esse será o fim dela. Mas isso não é possível, já que o oráculo só foi recebido ontem, e não no dia do banquete. Medea precisa de mais informações. Talvez Deus esteja tentando entrar em contato com a Psyche, para revelar algum método específico para elas voltarem aos seus corpos. Mas Medea não pode fazer nada sob a vigilância constante dos homens do Eros. Há 2 razões possíveis para serem tão devotos com seus serviços. Ou eles são realmente leais, ou o Eros tem algo contra eles. Se for o último caso, Medea pode conseguir trazer eles para o seu lado. Então ela tem que arranjar mais informações sobre os homens do príncipe. A empregada serve chá de camomila para ajudar ela a se acalmar. Depois que ela terminar de beber, seria melhor se ela voltasse para dentro, pois senão ela pode acabar pegando resfriado. Medea fica surpresa ao ver essa mulher. Ela não sabe como pode esquecer que ela estava na mansão do conde. Essa é a espiã que ela colocou para espiar Psyche, antes dos corpos delas terem sido trocados. Com essa mulher, ela pode ter uma chance. Como Medea conhece muito bem as fraquezas dessa mulher, foi muito fácil para Medea tentar ela. Se fingindo de surpresa, Medea pergunta como ela pode roubar os presentes que o príncipe deu a ela. Ela questiona se a empregada precisa de dinheiro para o médico, e diz que se esse for o caso, ela poderia ter pedido. A empregada está confusa, já que ela não esperava que a Psyche fosse voltar tão cedo. Mas ela tenta se acalmar, já que a Psyche é diferente da Medea. Psyche já perdoou ela uma vez. Então, se ela apenas abaixar a cabeça e se fazer de coitada, Psyche vai perdoar ela de novo. Então, se curvando, ela diz que merece morrer. Ela tem sido ingrata. E, na verdade, a Medea mandou ela fazer isso. Se aproximando da empregada, Medea pergunta se ele estava falando sério quando disse que merecia morrer, o que deixa a empregada confusa. Medea então pergunta quantas vezes mais terá que perdoar ela. No dia da oração, a empregada diz que a Medea matou o servo dela. Mas será que não foi a empregada quem o matou? A empregada pergunta por que está sendo acusada de algo que não fez. Ela não matou aquele homem. Medea já chegou a gostar do quão cínica essa empregada era, mesmo quando sabia que tinha feito algo errado. Sempre foi assim. Ela estava mentindo quando disse que precisava de dinheiro porque um membro da família estava doente. A verdade é que ela era uma cleptomaníaca, mas sempre fingia inocência quando era confrontada. Foi por isso que a Medea percebeu que ela seria uma boa espiã. Mas tudo que ela conseguiu em troca foi uma dolorosa traição. Que trágico. Medea então informa que há testemunhas que viram ela saindo com o homem naquele dia. A empregada diz que se há testemunhas, então ela deve saber que foi o homem que se voluntariou para ir com ela. Não foi ela quem o convenceu a ir. Medea pergunta se não foi exatamente por isso que ela o matou.
já que ela deve ter ficado com medo de ser descoberta como espiã da Medeia. Então Medeia pede que ela diga quem matou aquele homem. A empregada começa a tremer, pois ela não sabe como pode dizer que a pessoa que matou aquele servo foi o Hélio, já que ele mataria ela se soubesse disso. Medeia se aproxima do ouvido dela e a chama de mentirosa. Ela estava mentindo que a família estava doente, já que Medeia ficou preocupada, então mandou alguém para a casa dela, mas ninguém estava doente. Ela serviu bem durante esses 3 anos, mas agora ela deveria encontrar outro lugar para trabalhar. A empregada não entendeu direito o que foi dito, então Medeia explica que não pode permitir que uma mentirosa e assassina a sirva. Medeia se pergunta quem foi que escreveu a carta de recomendação dela, mas então se lembra que ela era uma espiã da Medeia. Nesse caso, todos vão descobrir que ela estava espionando para a Medeia e que ela ousou colocar suas mãos nos preciosos presentes que o príncipe deu a ela, além de que ela é uma assassina. E assim Medeia sai. Ela pensa que aquela serva é muito insolente por gritar com sua mestra. Pisage deve ter sido muito indulgente com ela para ela se comportar dessa forma. Claro que a Medeia sabe que foi o Hélio que matou o servo e foi ela quem plantou as joias ali. Então aquela empregada realmente foi acusada injustamente. A empregada está quase surtando. Esse realmente é o fim? Se a Pisage realmente não perdoar ela, o que vai acontecer? Ela cruzou um limite que não deveria ter cruzado? Pisage sempre pegou leve com ela porque ela era amável. Mas agora ela sente que irá cair um poço sem fundo se continuar assim. Nesse momento, ela só tem 2 opções. Escolher se ver a princesa herdeira e futura rainha do Império, ou... Então ela corre até a Pisage e implora que ela não diga para o mestre. Ela quer continuar servindo a Pisage. Ela não deseja o perdão, há apenas mais uma chance de servi-la. Medeia diz não ter um trabalho para dar a ela, mas a mulher diz que não importa. Ela fará, mesmo que seja apenas um trabalho pequeno. Ela fará o seu melhor, sabendo que sua vida está nas mãos dela. Em frente ao templo está o Eros. De noite, quando todos estão dormindo, essa é a hora quando a segurança diminui. Eles checam quando ela está dormindo, mas a pessoa em guarda dessa noite é a tal empregada. Ela pede que a Medeia volte antes do amanhecer, pois para a Medeia pode ser algo divertido. Mas se algo acontecer, a empregada será morta. Ela pede que a Medeia se lembre disso. Medeia sabe que talvez o próprio Eros mate ela. E caso ela seja pega, a segurança vai ficar ainda mais rígida. E será ainda mais difícil para ela. Então, por ser a primeira noite, ela será rápida. O machucado que ela aguentou durante o banquete se curou. E ela não se sente nem um pouco tonta. Ela está bem agora. Os guardas estão trocando de postos. Então esse é o momento. Assim, ela rapidamente pulou da varanda, segurando as cordas feitas de lençóis. Sua empregada só pede que ela volte em segurança. Depois de algum tempo, Medeia já está fora do palácio, exausta. Não passou tanto tempo desde a última vez que ela viu essa paisagem, mas é tão linda. Finalmente, ela voltou para o mundo. Alguém entra em um quarto. Uma figura ruiva está deitada na cama, mas o homem diz saber que a pessoa está fingindo estar dormindo. Ele pede para a pessoa acordar, pois ignorar o trabalho não vai fazer ele sumir. A pessoa já deve ter descansado o suficiente, então deveria se levantar e se vestir. Ou as pessoas vão começar a chamá-lo de filho folgado de Deus. A figura então se levanta e vemos ser um homem. Ele pede que o outro pare de perturbar ele com esse absurdo de oráculo. Pelo visto, teremos personagem novo. Se vocês também são curiosos para saber quem é ele, deixem nos comentários. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui e até a próxima!